Olá, pessoas importantes, Vanessa do Ateliê Bonecas Van. Agora é 1º de junho de 2025, 9 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Estou criando uma peça para o Dia dos Namorados. Uma parte da peça já está pronta, a base da peça está pronta. Agora eu vou criar a parte de cima e vocês vão acompanhar isso comigo. Seja que Deus quiser. Esse aqui é um tecido linho lavado, então ele não é grosso, ele não é duro, rígido, né? Então, eu peguei aqui um retalho, vou trabalhar com retalho. Então, eu dobrei aqui ao meio para poder fazer os cortes que eu preciso. Isso está na minha cabeça, tá bom, gente? Então, se vai dar certo, é por conta. Se vai dar certo é outro sistema. Primeiro vamos acreditar nas nossas capacidades criativas, né? Vamos lá. Tô aqui com a minha régua de patchwork, com o meu cortador circular, tá bom? Eu nunca seguro a régua assim para poder cortar, porque você corre o risco de cortar só as unhas ou o dedo, tá? Então, a posição é sempre assim. Dedão sobre a régua e os outros dedos aqui, tá? Pressiona na sua tábua de corte e vem com o cortador circular. Você nunca vai e vem com o cortador circular, tá certo? Porque estraga. Então, você vai de uma vez só. É que o meu já tá precisando cortar a lâmina. Terminou? Feche ele, tá certo? Ó, esse aqui tem a capinha, ó. Tem a capinha, aí aqui tem um botãozinho. Então, você aperta aqui o botãozinho, aí aparece a lâmina. Terminou de usar, gente? Mesmo que você vai cortar depois, você aperta aqui e vai para sua própria proteção, e se você tiver criança em casa. Pronto, cortei aqui uma parte. Agora aqui eu vou do outro lado e vou cortar também. Vamos ver aqui. Eu estou assim, ajeitando os tamanhos, tá? Tem uma medida correta? Ainda não. Ainda não. Vocês estão vendo eu com a mão assim, porque não tem como eu virar, né? Porque senão eu vou ter que ficar de pé. Mas meus dedos estão bem afastados da régua, tá, gente? O certo é fazer isso em pé, mas eu não estou a fim de ficar de pé. Mas os meus dedos estão bem pressionados na régua, tá? Pra não escapar nem a régua e nem meus dedos irem para frente. Pronto. Faça isso numa tábua de corte ou numa mesa que você, assim, não vai ligar de estragá-la, né? Agora, eu já acertei aqui a lateral, aqui na outra parte, só que nós temos um detalhe, né? Como é retalho, ele não tem uma... Tá vendo? Ele tá cortado onde dá pra cortar. Então, o que que eu faço agora? Eu viro do meu lado, pro meu lado que eu tô cortando ele no avesso. Agora, eu viro ele aqui do meu lado, que dá pra ver aonde tem tecido e aonde não tem. Acerto aqui bonitinho, põe na minha tábua de corte, acerto aqui bonitinho. E vou pegar a parte que tem mais tecido, tá certo? Vou pegar a parte que tem mais tecido, deixa eu pôr mais pra cá. Sempre aqui, ó, no rumo da sua tábua de corte. E você pega a parte que tem mais tecido. Pronto, agora a minha posição das mãos está corretíssima. Pessoal, cortador sempre reto, tá? Inclinado assim, ó. É que eu preciso trocar a lâmina, como eu disse. Tecido dobrado, né?
Retalhos assim, gente, num quadrado, num retângulo, vocês guardam, porque é sempre necessário, principalmente linho, né? Eu vou até guardar essa tirinha aqui, vou até guardar esse, porque linho é linho, linho é linho, vale ouro, tá? Bom, deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou medir certinho e a gente depois dá continuidade, tá certo? Voltei, pessoal. Bom, eu cortei o meu linho lavado, agora eu vou medir a altura como que ele ficou, para eu poder fazer as notações. 18,5 de altura. Então, um retângulo medindo. Quanto que eu falei aqui? 18, não, deixa eu ver. 18,5 centímetros de altura por 39 certinho, por 39 centímetros de comprimento. Agora eu vou pensar no que eu vou fazer. Eu pretendo colocar umas peças aqui, recortar em forma de coração, mas a gente volta aí para vocês verem que eu estou arrumando, tá? Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho tecido Microsoft vermelho. Aqui na minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, não tem. Eu teria que pedir pelo site. E como todo ser humano, eu não tenho verba para pagar frete e, enfim, para fazer o pedido. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho, tá? Então, vai ser uma peça de costura criativa e trabalhar com os tecidos que eu tenho aqui. Então, a parte de cima eu tô usando linho lavado, é um retângulo que mede 18 centímetros de altura por 39 centímetros, 18 centímetros,5, 18,5 de altura por 39 centímetros de comprimento, tá? O tecido linho aqui lavado. Aí, eu tenho esse pedaço de Microsoft aqui, esse pedaço de Microsoft rosa. É um rosa chiclete, não é rosa bebê, é um rosa chiclete que eles falam. Então um pedaço assim. Então, o que eu fiz? Eu sobrepus o tecido linho lavado com o tecido Microsoft. Eu nem cortei. Por quê? Eu uni os dois, coloquei alfinetes, ó. Coloquei alfinetes, porque eu vou passar uma costura de fora a fora reta aqui, tá bom? Aí eu tiro o excesso. Antes de eu tirar, que não ter o que colocar. Ah, eu poderia cortar na mesma medida? Poderia cortar na mesma medida. Mas como eu estou criando a peça, então, vamos deixar sobra, né? Já que a gente está trabalhando com retalho, vamos deixar sobra para ser feliz, entendeu? Eu vou costurar no ponto 2. Aqui é uma linha nude. Tá? Uma linha nude, tá tudo passado certinho aqui. E eu coloquei direito com direito. Eu vou pôr um pé de máquina, que seria o cocador inteiro. Não sei se dá pra vocês verem aí. Dá? Levantou? Dá sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem rente aqui. Vou colocar meu imã de costurar reta, que é uma benção, mas quem não tem problema, tá, gente? Dá retrocesso, é só vir costurar bem devagarinho pra ficar bem retinho. Ajeito o tecido. Eu não estou puxando o tecido, só estou segurando ele aqui, ó. Estabilizando ele. Só isso. Ajeito. Eu
use e abuse de alfinetes mesmo, tá? Todas as peças. Alfinetes foram feitos para usar. Nós temos que ter cuidado do início, na confecção, do início ao final da peça. Início, meio e fim, entendeu? Para que tudo... E ainda assim corre-se o risco, quando a gente está criando, de não sair como nós planejamos na nossa mente, não é? Retrocesso no final. Então, eu dei retrocesso no começo e no final. Pronto. Está aqui bonitinho, certo? Então, eu vou tirar os alfinetes e volto para cortar junto com vocês. Pronto, pessoal. Tirei a maioria dos alfinetes, eu já ia refilar, mas eu vou cortar junto com vocês, tá bom? Aqui na parte de cima da costura, eu vou cortar com tesoura de picotar, para dar um acabamento aí, né? Quem não tem tesoura de picotar, não tem problema, corta com a tesoura reta. Cuidado para não cortar, tá tudo nude aqui. Cuidado para não cortar em cima da costura, viu, pessoal? Porque eu também não tenho overlock. Devia ter cortado do outro lado, né? Vamos na fé. Por isso que eu usei o calcador de máquina inteiro, não foi só um pé de máquina. Refilei aqui. Tiro o excesso de linha. Agora aqui embaixo, eu não vou usar a tesoura de picotar não, porque é Microsoft, eu uso para fazer boneca e tal, então às vezes na hora de você cortar o molde, na tesoura de picotar fica... Opa! É bom deixar tudo certinho, sabe? Eu não gosto de fazer caminho de rato nos meus tecidos. O que é o caminho de rato? O que é o caminho de rato, Vanessa? Você corta do jeito que dá certo, entendeu? Se é um coração, em vez de você riscar o coração, eu vou pegar minha régua de patchwork, de corte. Em vez de você riscar o coração e cortar dentro de um quadrado, você corta no formato do coração o tecido. Aí vai virando aqui esse caminho de rato. Né? Em vez de você cortar o círculo dentro de um quadrado, dentro de um retângulo, você corta o círculo. Então, assim, vai virando vários buracos no tecido. Então, eu sempre procuro cortar na geometria, digamos assim. Usa a geometria ao meu favor. Porque aí, o tecido, ele fica... Ou ele vai ficar sempre em retângulo, ou vai ficar sempre num sentido de quadrado, entendeu? Então, assim, fica a dica aí pra vocês. Essa é a forma, tá vendo, ó? Todos os quadradinhos aqui. Retângulo, na verdade, entendeu? Mesmo que tenha umas pontas que fica menor do que a outra, não tem problema, tá? Mas pelo menos não tem os caminhos de rato aqui, que eu falo. Vou colocar pra cá. Agora eu vou tirar, agora sim, eu vou tirar os meus alfinetes. Deixei uma criança solta aqui, uma ponta aqui. Vou virar pra cá e vou refilar aqui. Cadê minha régua menor? Peguei aqui a régua menor. Vou na posição certinha, ó, posição certinha e
refilo aqui. Vejamos, vou deixar a régua com régua, que eu não perco. Vejamos como ficou. Aí eu vou dar uma pausa no vídeo para eu poder pensar o que eu vou fazer. Então, ficou tecido linho lavado com tecido Microsoft. Ficou assim. Direito com direito, ó. Ficou dessa forma, tá? Uni os dois, ficou assim. Uni os dois. Agora eu vou dar uma pausa, atrás ficou desse jeito. Com as nervurinhas aqui, ó. Tá vendo? Com delicadeza. Atrás ficou assim. Então, ó. Costura reta, eu uni linho lavado com tecido Microsoft vermelho. É, cor de rosa, rosa chiclete. Poderia ser vermelho? Poderia, mas eu vou falar aqui que eu tô trabalhando com retalhos, tá? Com o que eu tenho para economizar, tá certo? Então, agora eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar minha peça base, que já está pronta, que eu não vou mostrar para vocês agora. Vou sobrepor ela sobre e vou pensar aqui que eu vou arrumar. E já volto. Vamos lá, pessoal. Eu peguei o tecido Microsoft, tá? Cortei o meu molde em duas partes. Não vou mostrar para vocês o que é ainda. Em duas partes. Cortei deixa eu ver aqui, nas minhas anotações. Peguei o meu molde, tá? No tecido Microsoft. Risquei ele no retângulo 35 de altura, 35 de altura por 43 de largura. Então, esse tecido aqui, quero que vocês vejam ainda. Aqui tá assim. Eu peguei e risquei o meu molde. Assim, deixa eu ver aqui. Tá. Eu risquei meu molde no tecido Microsoft. É o que eu falei, gente. Deveria ser vermelho, rosa, verde, azul, da cor que vocês quiserem. Eu tô trabalhando com o material que eu tenho aqui. Então, eu peguei o meu molde e peguei o Microsoft e risquei o meu molde num retângulo 35 de altura por 43 centímetros e meio de largura. Repetindo. Eu peguei meu tecido, você pode pegar o tecido que você quiser aí na sua casa. Eu usei o Microsoft porque tem elasticidade. Então, a altura dele é 35 centímetros de altura por 43 centímetros, 43 centímetros e meio de comprimento, certo? Depois eu vou colocar isso na descrição do vídeo. E cortei ao meio, porque aqui no meio eu vou usar esse zíper aqui. Eu não tenho no tom mesmo completo, então vai dar um contraste aí, tudo bem. Um zíper que mede 60 centímetros de comprimento. É um zíper de nylon, tá? É um zíper de nylon. E eu não tenho no rosa claro. Eu tenho, mas ele é do pequenininho. Muito pequenininho. Então, assim, peguei o que eu tinha lá e vamos ver no que vai dar, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, vou ver o meu lado bonitinho. Eu vou costurar o meu zíper aqui, ó, na minha peça. Vou passar uma costura de segurança, entendeu? Porque depois ele vai virar pra cá, ó. Então, eu vou costurar no avesso com avesso o meu zíper, só para passar uma costura de segurança com coisa aqui, para vocês verem. Eu sou exagerada, gente. Antes de ter o que tirar aqui, não ter o que colocar. Eu vou passar uma costura de segurança, porque depois fiz errado. Eu vou avesso com avesso mesmo, tá bom?
Vou passar uma costura de segurança aqui na minha peça, certo? E depois eu vou virar ele, aí ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar bonitinho aqui, com acabamento, tá certo? Vamos lá? Essa medida aqui, que eu estou costurando, ele tem 34 centímetros e meio. 34 centímetros e meio. Então, você pode usar um zíper que meça aí 35, 40 centímetros, tá bom? É porque eu não tenho. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, vou pegar minha máquina, eu vou usar o calcador, não vou trocar o calcador, não. Vou jogar minha agulha pro lado esquerdo, tá? E venho aqui, ó, juntinho aqui. Coloco meu zíper aqui, ó, bem em cima do tecido, tá? É só pra fazer costurinha de segurança mesmo, viu, gente? Nada mais do que isso. Eu não vou dar nem retrocesso. Vou vir direto aqui, ó. Tiro o alfinete. É bem na beirinha mesmo. É só você jogar a sua agulha pro lado esquerdo e bora lá. Vai ajeitando aqui. Lembrando que eu não dei retrocesso, tá? Porque é só uma costurinha de segurança, só pra não ficar dançando o zíper. Mas vocês podem fazer da forma que vocês acham melhor aí, tá? Se não quiser passar costura de segurança, vocês fazem aí. O pessoal da costura criativa que já manja já olha pra cara do zíper, vai! Então fica à vontade. Nem vou passar, segura. Não vou cortar meu zíper ainda não, tá? Não vou cortar. Então, aqui eu vou virar a peça. Vou virar aqui, ó. Pessoal da costura criativa aí, manda bala, tá? Eu sou da turma das bonecas, ó. Ele fica aqui embutidinho, entendeu? Pelo menos na minha cabeça é isso que vai. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Só preciso ver aqui, olhar aqui pra mim. Tá certo. Preciso olhar aqui para mim. Só vou ver um negócio aqui pro o vídeo não ficar muito longo, tá bom?